Aprovação inicial. Bom, estamos em continuidade, a sessão do dia 6 de agosto. Estamos na votação do processo número 61, de relatoria da conselheira Edeli, oferta verde. O conselheiro André, então, vai iniciar. A conselheira já relatou o seu tanto relatório quanto o voto, e o conselheiro André, então, está iniciando a votação. Por favor, conselheiro, o senhor está com a palavra. Então, vamos lá. Em relação ao conhecimento, acompanha a relatora pelas conclusões, por entender que é só o paradigma, deixa eu falar, é só um dos paradigmas, ele se mostra apto, tá, a demonstrar a divergência. Porque como a relatora fez a referência ao despacho de exame de admissibilidade, despacho da segmento dos dois, né, então é só essa observação, tá? E em relação, então, acompanha a relatora pelas conclusões no conhecimento e abre divergência no mérito, tá? Por entender que a apreciação do débito, ele escapa aqui a competência do contencioso administrativo regido ali pelo PAF. Como voto? Ok, conselheira Lívia. Com a relatora integralmente. Ok, conselheira Amélia. Com a relatora. Ok, conselheira Viviane. Me acompanha a relatora. Ok, conselheiro Tozelli. Gostei muito do voto, parabéns, Edelis. Fui voto vencido na TO com uma discussão parecida e defendi, não com essa excelência que lhe é peculiar, mas com mais ou menos nessa linha. E achei muito bem fundamentado e acompanho na íntegra. Ok, conselheiro Caio. Com a relatora. Ok, conselheira Edeli, pode falar. É só um minutinho para eu confirmar, porque como a admissibilidade não foi questionada, eu não analisei, mas em sendo o caso de desse paradigma tratar de forma diferente, eu posso fazer o exame de admissibilidade excluindo, para evitar o voto pelas conclusões. Ok. Pois não, doutor André, pode falar. Na realidade, o paradigma esse que entendo não ser apto, né, ele reflete um entendimento que eu tenho. É caso de revisão de ofício. Você está na lei geral, né, do contencioso administrativo federal, não do tributário, né, mas aí a competência não seria do PAF, mas sim da 9784, tá? Então seria uma revisão a ser feita de ofício, tá? Nesse sentido. Ok, então e foi entendeu? Um minuto, pode falar. Só conclui, doutor André. Pois não, pode concluir. Tá resolvido? Tá. Doutora Edeli, por favor. Não, eu concordo. Eu vou excluir o paradigma. Eu faço a análise do conhecimento e excluo esse paradigma. Tá, então o conhecimento vai ser pelo segundo paradigma, é isso? Uhum. Tá, então perfeito. Todo mundo já votou com a relatora, certo? Em relação ao conhecimento também. Tá, todos concordam? Sim, né? Ok. Então, eu voto pelas conclusões, como foi no processo anterior, ok? Então, foi por maioria, né? Foi conhecido por unanimidade, e por maioria dar provimento parcial ao recurso com retorno dos autos à DRJ, vencido o conselheiro André, certo? E a conselheira Andréia votou pelas conclusões. Perfeito? Então, vamos recomeçar a sessão do item 12, de relatoria da conselheira Viviane. O recorrente ao Instituto de Florestas do Paraná. Só está com a palavra quando estiver preparado. Está na pasta, tá? Estou abrindo o meu aqui. Um minutinho. (2007) 29, final, isso? Exato. Ok, então, que o recurso é do contribuinte,
divergência, face do acórdão 1102-00452, o maioria de votos acolheu os embargos, concedeu efeitos infringentes e retificou o acórdão 1102-00404 para negar provimento ao recurso. Transcreva a ementa aqui, e ele faz a seguinte constatação, né, na ementa, aplicação da legislação tributária, pagamento a destempo, exclusão da multa de mora e inaplicabilidade. O recolhimento do tributo a destempo deve se fazer acompanhado do acréscimo de multa de mora, segundo o ordenamento jurídico vigente, qual também prevê a cobrança de ofício da parcela não solvida, integral ou complementarmente. O Instituto da Denúncia Espontânea não exclui multa de mora quando o fato gerador do tributo encontra-se regularmente consignado aos livros comerciais, fiscais e contribuinte, ou então quando a hipótese de incidência do tributo seja retratada em documentos fiscais ou de compra e venda no caso de se tratar de microempresa, empresa de pequeno porte, dispensar de escrituração, sendo irrelevante a distinção doutrinária do caráter indenizatório e punitivo da sua exigência. Então, aqui se trata de uma auto de infração, lançamento de multa de mora sobre RPJ recolhido extemporaneamente. O contribuinte recolheu em 29 de abril de 2004 os valores relativos ao RPJ, incidentes sobre as bases de cálculo estimadas para os meses de janeiro e fevereiro de 2004, vencidos respectivamente 27 de 2 de 2004 e 31 de 3 de 2004. A CTF original relativa aos períodos de apuração foi apresentada em 13 de 5 de 2004 e retificada no dia 8 de 10 de 2004, sem alteração dos valores de interesse. Considerando ter denunciado espontaneamente os débitos, o contribuinte se absteve de recolher multa, pagando apenas os tributos e juros de mora. A fiscalização no âmbito do procedimento autoritário interna, da CTF retificadora, discordou do cálculo, considerar devidas as multas de mora e lavrou auto de infração exclusivamente para a cobrança das tais multas. A decisão de primeira instância, então, manteve o lançamento integralmente, sob o argumento de que a cobrança é devida, em conformidade com os artigos 43 e 61 da 9430, mesmo na hipótese de denúncia espontânea pelos contribuintes. Inconformado, ele apresentou o recurso voluntário ao CARF, então foi julgado o acórdão, o recurso, então, o teor fora descrito no acórdão que julgou originariamente. Aqui eu transcrevi o trecho do acórdão, então, o contribuinte assevera que os débitos apurados no mês de janeiro e fevereiro de 2004 foram pagos através de DARF, dentro do prazo estabelecido, sendo a de CTF transmitida à Receita Federal em data posterior aos pagamentos. No entanto, ao vislumbrar que o valor declarado na CTF original não correspondia ao efetivamente devido, efetuou o pagamento da diferença acrescida dos juros em data de 29 de 4 de 2004 e transmitiu a DCTF retificadora, de sorte que, em relação a esses complementos, há de se aplicar o Instituto da Denúncia Espontânea, consoante o entendimento do STJ. O pleito do contribuinte na segunda instância foi inicialmente dado provimento, mas em julgamento de embargo de declaração foi modificada a decisão para negar-lhe os termos da ementa já transcrita. Cientificado, o contribuinte depois o recurso voluntário, o recurso especial a esta Câmara Superior, defende a existência de divergência em relação à matéria, afastamento da multa de mora pela denúncia espontânea. Argumento que o acórdão de embargos, então, ao defender que elas não livram o contribuinte de pagamento de multa sobre débito devidamente confessado e recolhido, teria entrado em conflito com as decisões proferidas nos acórdãos 3801, 00989 e 9202, 00257, e transcreva as ementas, que são na linha de que aplica-se o benefício, os casos em que o pagamento de tributos foi efetuado a destempo, mas antes da apresentação da respectiva declaração ao fisco, a duplicação acessória, e antes de qualquer procedimento da Fazenda Pública tendente a exigir o crédito. O segundo também no mesmo sentido, quando o tributo devido for pago com respectivos juros de mora antes do início do procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de CTF, GIA e outros, entre outros, precedentes da Câmara Superior e do STJ. Que o contribuinte pleiteia, então, no recurso especial, seja aplicado esse entendimento, e ocorrendo a denúncia com pagamento principal mais juros moratórios, desde que o pagamento tenha ocorrido antes do início da fiscalização ou antes da apresentação da DCTF pelo contribuinte, está configurada a denúncia espontânea, não havendo que se falar em incidência de multa moratória. Cita que já conta com o entendimento pacífico da STJ, e nesse ponto menciona as decisões não ocorridas sob ricos repetitivos da controvérsia. Então, requer que seja conhecido e provido para excluir a multa de mora ante a denúncia espontânea. O presidente da Câmara competente deu seguimento ao recurso, admitindo a divergência. A Fazenda Nacional foi cientificada e apresentou contrarrazões, alegando em síntese que o artigo 138 do CTN em nada impede a aplicação da multa moratória, se refere apenas à exclusão de responsabilidade, que o lançamento deve ser mantido que está de acordo com o artigo 61 da 9430, os recolhimentos tributários em atraso, o entendimento da STJ não pode ser imposto ao fisco no caso, porque a circunstância tratada nos autos é diversa,
da tese adotada pela STJ, se trata de adimplêmentos originários vinculados a débitos que, não obstante incertos de declaração retificadora, não foram objeto de alteração quantitativa. Esse é o relatório, então, senhor presidente. Ok, relator. Então, o recurso foi admitido nos termos do despacho de admissibilidade, a matéria não foi questionada, a questão do conhecimento não foi questionada em relação a essa matéria. Já transcrevi as emendas e, pela leitura aqui das emendas, eu acredito que tenha ficado claro que está presente a divergência. Eu adoto, então, as razões de despacho para conhecer do recurso. Passando ao mérito, presidente. A discussão, então, cinge-se aos efeitos aqui da denúncia espontânea. Cinge-se aos efeitos que a denúncia espontânea opera sobre a cobrança da multa de mora associada a pagamentos feitos em atraso. O voto dos conselheiros relator do acordo de embargos, hora recorrido, trouxe a descrição detalhada dos elementos fáticos, que eu transcrevo. Então, o contribuinte apresentou a CTF originária, entregue em 13 de 5 de 2004. Nela confessou os débitos de estimativa, dos meses de janeiro e fevereiro, com vencimentos 27 de 2 e 31 de 3 de 2004, nos valores 14.000 e 8.000, respectivamente. Posteriormente, em 8 de outubro de 2004, apresentou a CTF retificadora e nesta modificou vários dados, sem, contudo, alterar o quanto e os períodos de apuração do imposto de renda, que os pagamentos se fizeram sem a multa de mora. Por sua vez, o auto de infração instrumentalizou a exigência da multa de mora, se fulcrou nos pagamentos de 14.000 e 8.000, efetuados em 29 de 4, por conta dos débitos. Então, diante dessas circunstâncias, o relator retificou seu voto anterior para afastar a tese da STJ no caso dos autos. Aqui eu transfiro com vista a circunstância adversa da tese adotada pela STJ, que vinculou o decisório descolegiado, ou seja, não se trata de pagamentos suplementares, mas sim de adimplêmentos originários vinculados a débitos, que, não obstante incerto em declaração retificadora, não foram objeto de qualquer alteração quantitativa. O caso não se aplica, pois, no entendimento vinculatório, repiso o entendimento originário, então verifico que não há controvérsia quanto ao fato de que os regulamentos terem sido efetuados a desse tempo, cientes da discussão, questões unicamente de direito, qual seja o afastamento da multa de mora em face da denúncia espontânea, versada no artigo 138 do CTN. No outro prisma, a exigência para que o pagamento ou recolhimento de tributo se faça acompanhado de multa de mora em face da realização após o vencimento legal, que não está definido em lei, atualmente o artigo 61 do 9430. Então, portanto, a espontaneidade do 138 não se aplica nessas ocorrências e restringir o conceito de espontaneidade ao ato de levar-se ou não ao conhecimento fiscal o tributo retratado na própria escrita contábil ou elementos de cunho fiscal que valha, quando na realidade a norma instiga o contribuinte a denunciar aquilo que dela for omitido, a revelar a conduta ilícita ou culposa, beneficiando-se da forma de exoneração do encargo moratório. Então, aqui, de fato, entendo que os pagamentos que ensejaram o lançamento de discussão foram efetuados em valores integrais dos débitos declarados na CTF original, não alterados na CTF retificadora. Isso não está contestado. Ocorre que a situação descrita nos autos denota a existência de pagamento após a data do seu vencimento, porém anteriormente à declaração do débito em CTF. Nesse ponto, a decisão recorrida, entendo que merece reforma, já visto que nos termos da interpretação adotada pela STJ, vinculante a esse tribunal, deve ser reconhecida a denúncia espontânea quando não existe declaração prévia do débito. Que eu trago os fundamentos relacionados ao voto condutor 9101-002516, da Lavra dos conselheira Adriana Rego, que bem detalha a jurisprudência da STJ que é aplicável. Aqui eu transcrevo um trecho do voto, vou poupar a leitura. Esse trecho faz análise do repetitivo do STJ, e inclusive da súmula 360, só para deixar mais claro, o benefício da súmula 360 da STJ. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. Então, consolidou-se o entendimento no sentido de que o pagamento a destempo, ainda que acrescido de juros de mora, não caracteriza a denúncia espontânea da infração, vez que o fisco tinha conhecimento dos valores devidos em razão de prévia declaração apresentada pelo sujeito passivo. Nesse sentido, também julgados proferidos na sequência, inclusive um que foi repetitivo, 962-379. Então, transcreve aqui a ementa também desse repetitivo. Acho que posso pagar. Observou-se ainda que o enlace da jurisprudência consolidada limitava-se à não configuração da denúncia espontânea quando o tributo foi previamente declarado pelo contribuinte. Importante registrar, que o documento exposado na súmula não afasta de modo absoluto a possibilidade de denúncia espontânea em tributos sujeitos lançados à homologação.
A propósito, reporto-me as razões expostas no voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pela primeira sessão, no agravo regimental número tal. Que isso não significa dizer, todavia, que a denúncia espontânea está afastada em qualquer circunstância ante a pura e simples razão de se tratar de tributo sujeito a lançamento e promulgação. Não é isso. O que a jurisprudência afirma é que a não configuração de denúncia espontânea quando o contribuinte quando o tributo, foi previamente declarado pelo contribuinte, já que nessa hipótese o crédito tributário se achava devidamente constituído no momento em que ocorreu o pagamento. A contrário senso, pode-se afirmar que, não tendo havido prévia declaração do tributo, mesmo sujeito a lançamento e promulgação, é possível a configuração de sua denúncia espontânea, uma vez concorrendo os demais requisitos estabelecidos no artigo 138 do CTN. Nesse sentido, o seguinte precedente, que também é citado. Destaquei aqui mais abaixo, não obstante configurar a denúncia espontânea, exoneradora da imposição de multa moratória, o ato do contribuinte de efetuar o pagamento integral ao fisco do débito principal, corrigido monetariamente e acompanhado de juros moratórios, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal com o intuito de apurar ou lançar ou cobrar o referido montante, tanto mais quanto esse débito resulta de diferença de fonte, tributo sujeito ao lançamento de promulgação, que não fez parte de sua correspondente DCTF. Em caso, o contribuinte reconhece a existência de erro no seu DCTF e recolhe a diferença devida antes de qualquer providência do fisco, que, em verdade, só toma ciência da existência do crédito quando da realização do pagamento pelo devedor. Ademais, a inteligência da norma incerta no artigo 38 é justamente incentivar ações como a da empresa gravada, que, verificando a existência de erro em sua DCTF e o consequente autolançamento de tributos aquém do realmente devido, antecipa essa fazenda, reconhece a dívida e procede ao recolhimento do montante devido, corrigido e acrescido de juros moratórios. Então, aqui está destacado. Nestes termos, resta claro que o pagamento em atraso do tributo indevido, ainda que acrescido de juros de mora e promovido antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a fiscalização, não caracteriza a denúncia espontânea se houver prévia declaração constitutiva do débito. Em tais circunstâncias, o lançamento é desnecessário, o fisco pode promover a cobrança do tributo, o sujeito passivo está obrigado a pagá-lo com acréscimo de multa de mora, além de juros de mora. Consolidado o entendimento de que era devida a multa de mora no pagamento em atraso, deve ser declarado, estabeleceu-se a pretensão de aplicação do entendimento simulado, a contrário senso, ou seja, a exclusão da multa de mora nos casos de pagamento em atraso e débitos não declarados. Isso também porque a STJ afirmou a natureza punitiva da multa moratória, ao cancelar a súmula STJ 191, substituiu-a pela 565, emerge daí então a discussão acerca da necessidade do pagamento, além de ser acrescido de juros de mora, ser acompanhado de instrumento de denúncia da infração, bem como se essa denúncia deveria se dar por meio de documento constitutivo do crédito tributário. A STJ já se manifestou em série de recurso repetitivo acerca da hipótese, que cita então o preceito repetitivo mais recente, né, que é 1.149.022, que é aquele já referido em outros precedentes dessa turma. Então, aqui o entendimento de que a declaração do contribuinte elide a necessidade de constituição formal do crédito, podendo ser imediatamente inscrito em dívida, tornando-se exigível independentemente de qualquer procedimento administrativo. Então, aqui no caso dos autos do repetitivo, não houve a declaração prévia, pagamento com atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida, pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea nos termos do artigo 38. Então, esse aqui é o repetitivo. De tudo quanto foi exposto até esse momento sobre essa necessidade para a configuração da denúncia espontânea, que haja o pagamento total do tributo anteriormente não declarado, acompanhado de juros de mora, antes de iniciado procedimento de ofício. Então, eu entendo que esse é um entendimento já reportado, e é confirmado aqui no meu voto, que à luz dessa jurisprudência, tendo sido verificado nos autos que ocorreu o pagamento do tributo, o pagamento total do tributo anteriormente não declarado, acompanhado de juros de mora, antes de iniciado o procedimento de ofício, no que resta caracterizada a ocorrência de denúncia espontânea, que impõe o afastamento da multa moratória. Então, nesse caso, a questão aqui diferente, que levou justamente o relator do acordo recorrido a mudar o entendimento dele, se ele foi no sentido de que teria não aplicar o repetitivo no caso, porque não houve a declaração original do CTF e depois a retificadora alterando o valor com complemento, como se pode extrair do repetitivo, né, a questão do complemento, que aí seria caracterizada a denúncia espontânea nesse caso, mas eu entendo que a interpretação que eu faço do STJ, desse repetitivo, também na linha do precedente da Câmara Superior, que reconhece que a
em casos que não houve a declaração do débito anteriormente, independente nesse caso que é dos autos, a declaração original não aconteceu, ela aconteceu no momento posterior ao recolhimento do tributo com juros, né, recolhimento em atraso, acompanhado dos juros de mora, e posteriormente ele fez a declaração em DCTF. Então, eu entendo que esse caso também se aplica à denúncia espontânea e não deve caber a cobrança da multa moratória, como está nos autos. Nesse sentido, eu conheço o recurso pessoal do contribuinte no mérito do provimento. É o voto. Ok. Conselheira Edeli, a senhora quer pedir a palavra? Bem rápido, eu só ia sugerir uma alteração no voto, Viviane, porque eu tive que ir e voltar para concluir do que se tratava, né? E o pagamento é feito antes da DCTF original, né? Ele é feito em atraso, mas antes da DCTF original. Então, aqui na folha 6, eu só sugeriria: de fato, os pagamentos que ensejaram o lançamento em discussão foram efetuados nos valores integrais dos débitos declarados sem DCTF original, apresentada depois do pagamento em atraso e não alterados na DCTF retificadora. Acho que aí fica mais claro. Não sei se alguém mais teve essa dificuldade, né? Não é comum isso, né? O pagamento acontecer antes do DCTF original. Só isso. Hoje não, doutor André, pode falar. Não, o que constatei também, assim como a doutora Edeli, e aí até salutar que a relatora confirme, né, porque aí são alguns fatos que são relevantes para a nossa convicção. Eu tenho 2 débitos, um com vencimento em 27/2 e outro 31/4, né? Aí, 31/3, 27/2 e 31/3. Eles foram pagos em 29/4. Então, eles foram pagos em atraso. Agora, como a doutora Edeli apontou, aí na sequência veio a DCTF original do dia 13/5, né? E aí depois você tem a retificadora de 8/10. É isso? Tá. É isso, relator, tá certo? Exato, exatamente. É o que está aqui nas folhas do auto transcrevido, exatamente como consta do relator do acordo de embargos, né, o relatório do acordo de embargos. Ele apresentou a DCTF originária em 13/5/2004, e os débitos tiveram vencimento anterior, e o pagamento foi feito em 29/4. Né, o pagamento foi após o vencimento, mas antes da DCTF original. Perfeito. Doutor André, o senhor já está preparado para votar? Então, vamos lá. Não, com os esclarecimentos, né, então eu vou abrir divergência, é até bom a gente reforçar o entendimento, né, a interpretação do repetitivo, que tem, né, do repetitivo, que ele até fala: a denúncia resta configurada quando a contribuinte efetuou a declaração parcial, vamos dizer, então ele declarou ali na DCTF 100, não é isso? E acompanhado do pagamento integral. E aí que está, a minha interpretação desse pagamento integral não é a data da entrega da DCTF, ou de alguma outra declaração, é a data do vencimento do débito, entendeu? Então, pronto, então assim, o que ele vai fazer constar, nesse caso aqui, o que eu consideraria, como eu consideraria que seria, qual seria o enquadramento aqui no repetitivo, a esse caso concreto aqui? Se esses 2 débitos aqui, do 27/2, né, aí na DCTF constasse lá pagamento ou, olha só, ou compensação, né, no dia 27/2. 31/3, o vencimento é 31/3, então pagamento 31/3, tá? Aí eu consideraria aí enquadrada a hipótese posta no repetitivo. Tá? Então, assim, para esclarecer, tá? Então, ainda que, aí o que a relatora, ela se sensibiliza? O recolhimento foi antes da entrega da DCTF, tudo bem, mas aqui a DCTF, apesar dela ter a confissão, você vai na DCTF informar o débito que você tem e a maneira e a forma de adimplemento, a forma de quitação, tá? Então, assim, entendo que aqui caberia, sim, caso tivesse ocorrido esse recolhimento nas datas de vencimento de cada um dos débitos, tá? E não foi o caso, né? Então, aqui eu tenho um débito
27/2, que foi recolhido em 29/4, não é isso? E tem um débito 31/3, que foi recolhido 29/4, tá? Então, é por isso que entendo aqui que não caberia a espontaneidade nos termos do que foi colocado no repetitivo. Tá? Então, aqui fica bem, dá para ilustrar bem o posicionamento. E, então, diante dessa situação em que aqui já há um vício de origem, vamos dizer assim, eu tenho um pagamento a destempo, tá? Então, entendo que aí a perda da espontaneidade já se consumou. Ainda que a DCTF original tenha sido apresentada e a retificadora tenha sido apresentada antes de qualquer verificação, qualquer procedimento de ofício, tá? Então, é por isso que há uma divergência, senhora relatora. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho a relatora. Ok. Conselheira Edeli, como vota? Com a relatora. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Com a relatora. Conselheiro Toselli, como vota? Acompanho a relatora. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora. Ok. Eu vou acompanhar a divergência do conselheiro André. Concordo com ele. Então, conhecido por unanimidade, dado provimento por maioria, vencidos André e Andréia, que negavam provimento. Ok? Vamos passar para o número 18, de relatoria da conselheira Viviane. É o Virgolino de Oliveira. Processo final 2006-81. Quando estiver preparada, está com a palavra, relatora. Bom, esse caso é bem semelhante ao 17, né? Nós julgamos no primeiro dia. Aqui a questão é da multa isolada lançada após o final do exercício. Vou só verificar algum detalhe. Então, o recurso, aqui o recurso é do contribuinte, em face do recurso voluntário, que é o acordo que julgou o recurso voluntário, embargos da turma extraordinária, que decidiram, então, multa de ofício isolada, tem cabimento a aplicação da multa de ofício isolada por falta de recolhimento de tributo, determinado sobre a base de cálculo estimada, que deixar de ser efetuado no caso de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, optante pelo pagamento do tributo em cada mês. Então, cientificado dos acordos de embargo, simplesmente apresentou recurso especial a essa turma, alegando esse dissídio na matéria exigência de multa isolada em razão do não pagamento do RPJ de contribuição social de estimativa em lançamento efetuado após o encerramento do exercício, no qual tenha sido apurado o resultado negativo. Então, foram indicados como paradigmas os acórdãos 9101-01756 e no anterior da Câmara dos Recursos Fiscais 01-05201, que afastava, então, a penalidade pelo não recolhimento de estimativa quando a empresa apurou o prejuízo fiscal ao final do exercício. Então, é aquela tese, né, da multa isolada, vou poupar os senhores, ele defende que, não havendo base de cálculo para a incidência da RPJ no fim do período base, não há que se falar em aplicação de multa isolada por falta de recolhimento. Ao final, pede a reforma, o presidente da Câmara recorrida deu seguimento ao recurso, o PGFN foi cientificado, apresentou contrarrazões, então, sustentando que a multa de ofício deve ser exigida isoladamente, ainda que tenha sido apurado prejuízo, base de cálculo negativa no final do ano calendário correspondente. Né? Então, essa utilização a tese de que a lei não restringiu a aplicação ao lançamento efetuado antes do término. Né? Então, aqui meu voto já é conhecido dos senhores. Considero que há a divergência que trouxe os paradigmas que também consignam no sentido da tese do contribuinte, somente se justifica se operado no curso do próprio ano calendário, ou se após o seu encerramento constatar-se a falta de recolhimento ao menor, do tributo apurado ao final, por conta de insuficiência, e o segundo paradigma, no mesmo sentido. Conclui que o balanço final é a prova suficiente para afastar a multa isolada por falta de recolhimento estimativo. E em contrário, foi o acórdão recorrido, no colegiado ACOR, entendeu que distinta a aplicação da multa de ofício isolada por falta de recolhimento, RPJ determinado sobre a base de cálculo estimada,
O acordo recorrido foi complementado pelos acordos de embargos, que traz expressamente essa tese, então, que ainda que a recorrente tenha apurado prejuízo fiscal para a RPJ, base de cálculo negativo da contribuição social, que não há relação entre as normas. Então, a turma invoca ainda fundamentos de ordem probatória. Nesse cabimento, então, na análise da situação fática, tendo em vista os documentos analisados pela autoridade de primeira instância, aqueles produzidos em sede de recurso voluntário, fundamentos de insuficiência de recolhimento dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada, pelo contexto entre a de PJ e a de CTF, e tampouco os presentes autos não estão instruídos com a comprovação do pagamento, tampouco com as transcrições do livro diário de suspensão. Então, fala que o enunciado da súmula 93 determina que a falta de transcrição dos balancetes de suspensão não justifica a cobrança multa isolada quando o sujeito passivo apresenta a escrituração contábil suficiente. Ainda assim, não foram produzidos no processo novos elementos de prova, de modo conjunto probatório que já consta nos autos evidencia que o procedimento de ofício está correto. A conclusão é de não subsistir, a conclusão do defendente, então, não pode subsistir. Então, entende-se que a referência à súmula carta 93 se dá a contrário senso, ou seja, o contribuinte não transcreve os balanços, nem tampouco apresenta a escrituração contábil. De fato, para a antecedente já registrada, que no caso concreto não foram apresentadas transcrições, ainda que a decisão recorrida também invoque fundamentos na natureza probatória, patente a divergência frente aos paradigmas na interpretação do artigo 44. Então, aqui entendo que deve ser admitido o recurso. Conheço do recurso nos termos do despacho de admissibilidade também. Passando ao mérito, presidente. Pode seguir. O recurso, então, rediscutir a aplicação da multa isolada pelo não recolhimento da RPJ de contribuição social relativa ao mês de janeiro de 2001, exigida em lançamento formalizado em 1 de 12 de 2006. Então, como se depende do relatório, a suficiência de recolhimentos dos débitos foi apurada mediante cotejo de débitos de PJ e de CTF, os recolhimentos identificados, baseou-se no artigo 44, parágrafo 1º, do lançamento. A DRJ também já reduziu a multa para 50%, pela retroatividade benigna. Então, a questão da controvérsia aqui é a exigência multa isolada, lavrada posteriormente ao encerramento do exercício, sendo que, nesse caso, apurou prejuízo fiscal base negativa. Então, considero que há o regulamento legal expresso, que considera que, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal base de cálculo negativo, ao final do ano calendário correspondente, deve ser lançada a multa isolada, artigo 44, 9.430. Aqui é diferente do que está previsto na súmula CAF 82, a existência de estimativas, não é o caso. Então, esse aqui é praticamente o mesmo voto que eu trouxe no caso anterior, para fundamentos do Acordo 9101003353, de autoria da conselheira presidente Adriano. A mesma lógica, a falta de recolhimento estimativo não seria punível, porque se ao final do período nada foi apurado como devido, ou ainda caso tenha sido experimentado prejuízo fiscal ou saldo negativo, não haveria mais que se falar em dever de antecipar algo que não existe, e assim não haveria conduta a ser punida. Quando devido haver discórdia desse entendimento, e a tese, então, de que a exigência visa punir a conduta do contribuinte que abandona a regra geral de tributação, que é o lucro real trimestral, sem cumprir o requisito para o ingresso nas temáticas estimativas mensais, dever instrumental. Pode ser exigida, sim, mesmo que encerrada no calendário, que se pune a conduta e não de não recolhimento de obrigação tributária. Então, aqui é o caso. Esse argumento que não seria cabível exigência de multa isolada após o encerramento no base, também não encontra eco na jurisprudência dessa turma mais recente. Cito aqui o voto do conselheira Lívia, 9101004106, 2019, sobre a impossibilidade de exigência de multa isolada após o encerramento do ano base. E aqui foi refletido na ementa, que só faz sentido falar sim multa isolada quando a infração é constatada após o encerramento do ano de apuração do tributo, porque se fosse constatada a falta do curso do ano base, caberia a fiscalização exigir também o principal tributo devido por estimativos dos correspondentes. Da mesma forma que decide-se nesse julgado, para concluir que o encerramento do ano calendário não obsta a aplicação da multa isolada para ausência de recolhimentos de estimativas mensais, não merecendo reforma ao acordo recorrido quanto ao tema. Destacando aqui, ressalvando que não é caso de, acho que ficou bem claro que não é caso de concomitância. Então, é o voto. O presidente conhece do recurso e, no mérito, o recurso do contribuinte, no mérito, nega o provimento. Ok. Conselheiro André? Acompanho a relatora. Ok. Conselheira Lívia? Acompanho. Conselheira Edeli? Com a relatora. Conselheira Amélia?
Eu abro divergência para dar provimento. Ok. Conselheiro Toselli. Com a divergência. Perfeito. Conselheiro Caio. Com divergência. Com a divergência. Eu voto com a relatora. Então, foi conhecido por unanimidade e negado provimento por maioria, vencidos Amélia, Toselli e Caio, certo? Então, passando agora para o... É porque eu tô, assim, o 16, o 15 foram retirados de pauta, então eu estou pulando, tá, já para o processo certo da pauta, ok? Vamos para o número 19 da doutora Amélia. A recorrente à Fazenda Nacional é Cândido Comércio. Então, é um RESP da Procuradoria contra o acordo da primeira turma da terceira Câmara, em que foi dado provimento, por maioria de votos, para acolher a decadência em relação a todos os períodos e tributos lançados, em acórdão assim emendado. Houve a posição de embargos, que foram acolhidos para suprir omissão sem efeitos infringentes. Inconformado, então, ela interpôs o recurso, alegando contrariedade à lei tributária com relação ao artigo 44.2. Despacho de admissibilidade deu seguimento. O contribuinte foi devidamente intimado, apresentou as contrarrazões, pugna pela manutenção do acordo recorrido, trazendo excertos de julgados que tratam da prova ilícita. Quanto ao conhecimento, por se tratar de contrariedade à lei, né, adoto as razões do despacho. No mérito, então, tratou-se de um auto de infração de RCESPs e COFINS relativos ao ano calendário de 98, tendo em vista negativa por parte do contribuinte, não só em não prestar esclarecimentos com relação à comprovação das origens dos recursos que propiciaram os depósitos e créditos efetuados às contas bancárias no ano calendário de 98, mas também na negativa em apresentar a fiscalização dos livros contábeis e fiscais a que estava obrigado a escriturar, exigidos pela legislação do imposto de renda, restam como não comprovado. A juízo desta fiscalização, a origem daqueles recursos, o que caracteriza a emissão de receitas. Conforme já informado anteriormente, o contribuinte apresentou no ano calendário a declaração na forma simplificada, por se enquadrar à época como uma empresa de pequeno porte. Pelo fato de ter apresentado declaração na forma simplificada, estava obrigado a escriturar o livro caixa, caso não manifestasse escrituração comercial, de acordo com a norma. Demais, houve arbitramento do lucro, qualificação e agravamento da multa de ofício, restando em 225 seu percentual. A DRJ acatou a arguição de decadência em relação ao lançamento de RPJ dos 3 primeiros trimestres de 98 e manteve o lançamento de RPJ do 4º trimestre, integralmente de CSL, PIS e COFINS. E o acordo recorrido afastou a qualificação da multa. Então, aqui a gente vai tratar especificamente da multa, da qualificação da multa. Vejamos o que diz a decisão recorrida. Vê-se que a única razão apontada pela fiscalização para qualificar a multa foi o fato de que o montante da receita obtida por depósitos bancários de origem não comprovada extrapola os limites fixados para recolhimento de tributos com base no simples. Por essa razão, essa razão por si só não é suficiente para caracterizar uma conduta dolosa, ao qual deve ser comprovada, pois a existência de mais de uma possibilidade de interpretação acerca da subsunção dos fatos, as normas combinam a aplicação da penalidade, no sentido de incidir a multa de ofício qualificada ou não. E aqui ele continua, traz certos do Diogo de Brito Machado. Com efeito, verifica-se então que a multa de ofício qualificada não é devida pelo contribuinte, pois esta só corresponde nos casos que for comprovado evidente o intuito de fraude. Trago aqui partes da norma, e o TV, como foi descrito a motivação, né, da aplicação da multa qualificada pelo TVF, aqui os itens 31, 32 e 33. Conforme já se noticiou anteriormente, o contribuinte apresentou a sua declaração de imposto de renda para o ano calendário de 98 na forma simplificada, sendo que a condição para a sua inclusão no Simples era de estar enquadrado como empresa de pequeno porte, tudo isso de acordo com as informações contidas naquela declaração. Vale informar que se considera empresa de pequeno porte a pessoa jurídica que tenha oferido no calendário receita bruta superior a 120 mil e igual ou inferior a 720 mil naquele ano. No entanto, o montante da omissão apurada extrapola de uma forma inconteste a faixa de valores da receita bruta acima informada, sendo se aplicar a juízo dessa fiscalização multa qualificada.
Então, aqui digo eu. Verifica-se, neste caso, o lançamento decorreu da omissão de receitas por não comprovação da origem dos depósitos bancários no calendário de 98. Trata-se de presunção relativa que admite prova em contrário, mas essa prova cabe ao recorrente. Ao fisco cabe provar o fato indiciário, definindo a lei como necessário e suficiente para o estabelecimento dessa presunção. Na dúvida de que os depósitos efetivamente ocorreram, o regulamento intimado do contribuinte poderia afastar a presunção da omissão, desde que apresentasse nos termos da lei documentação hábil e idônea que a comprovasse. O contribuinte foi, por diversas vezes, intimado para que prestasse esclarecimentos, porém solicitou prorrogação de prazo e, ao final, não apresentou, bem como não apresentou seus livros contábeis e fiscais, motivos que levou a fiscalização a arbitrar seu lucro, alcançando montante abaixo de valores omitidos. Por se tratar de presunção legal, talvez se aplicasse aqui a súmula 25 deste CAF. Entretanto, verifica que não houve sequer uma tentativa de esclarecimentos que não restaram aceitos. Os valores que deixaram de ser escriturados e tributados permitiram ao contribuinte a opção mais favorável de tributação no Simples. Não se trata de mero erro de escrituração, o dolo é evidente quando o contribuinte deixa de escriturar o valor de suas contas bancárias sem ao menos ter uma justificativa para tanto, e isso ao longo do ano calendário, permitindo a opção pelo regime mais favorável. Se tratasse de erro, poderia ter corrigido a tempo, que não fez igualmente. Aqui eu trago também trechos do acordo da ex-conselheira Cristiane, nesse sentido. Então, no meu entendimento, o intuito doloso resta claro, de se pagar menos tributo, devendo manter-se a multa qualificada. Eu conheço do recurso especial para no mérito dar provimento para restabelecer a multa e, consequentemente, afastar a decadência do acordo recorrido. É o voto. Ok. Doutora Viviane, a senhora está cinza, a senhora está me ouvindo? A senhora congelou. Melhor sair e voltar, antes da gente começar a votação. Edeli, acho melhor a gente não parar a gravação e aguardar ela voltar. Então, continua gravando, por favor. Saiu de novo. Ok. Então, relatora, não interrompemos a gravação, podemos dar continuidade. A senhora já voltou, doutora Viviane, está tudo certo? Está ouvindo a gente bem? A senhora está escutando, certo. Doutor André, então, pode iniciar. Por favor, o senhor está com a palavra. Acompanho a relatora, parabenizo pelo trabalho detalhado, bem minucioso. Acho que ficou muito bem delineada a situação aqui. Não é uma mera presunção de omissão de receitas. Na realidade, a tipificação do 42.9.430 foi uma consequência, né, de uma série de fatos anteriores, né, e aí foi o meio hábil que a fiscalização encontrou para poder apurar a base de cálculo tributável, né, mas aqui fica bem caracterizado a empresa no regime simplificado, e aí me sensibiliza muito. Um regime simplificado é um regime especial de tributação, tá? Um amplo favorecimento, né, com uma base de cálculo mais benéfica. Então, cabe sim a pessoa jurídica tutelada por um regime dessa natureza ter um cuidado ainda maior ali com a sua escrituração, tá? E aqui fica muito claro aí que, na realidade, essa omissão, tá, ela teve como um desdobramento essa saída, essa exclusão do regime. Quer dizer, ou seja, a omissão por ela empregada, a omissão por ela empregada teve sim um intuito doloso ali de podê-la enquadrar dentro do regime especial de tributação, né? Então fica muito claro esse dolo, conforme colocado pela relatora. Não é uma mera omissão de receita. A omissão tem uma consequência concreta, muito clara,
né, que é essa possibilidade dela se enquadrar nesse regime especial. Tá? Então, acompanho a relatora. Ok, conselheira Lívia, como vota? Acho que são duas multas, né? Uma é para como o contribuinte se comportou durante o procedimento de fiscalização, se ele fez algum problema ali, é base para agravamento. Então, como ele se comportou durante a fiscalização, o fiscal que agrave a multa por isso. A multa qualificada é para como o contribuinte se comportou antes do procedimento de fiscalização, o que ele fez, se ele buscou ocultar, enfim. A súmula 25 e a 14 falam que você não pode basear a qualificação da multa na simples omissão. E volume de omissão continua sendo omissão. Aqui não é incontrovérsia que o fiscal qualificou a multa no volume da omissão. A omissão foi muito grande. Então, e são 3 parágrafos, né, na base da qualificação da multa, e é só assim, ele omitiu demais. E aí, para mim, volume de omissão continua sendo omissão, então, se fosse omitir pouco, não qualificaria. O que é pouco, o que é muito, assim, eu não considero que você possa qualificar a multa com base em volume de omissão, você teria que indicar algum ato ilícito, até como a própria Fazenda diz no recurso dela, pressuposto o dolo ilícito, o dolo penal, pressuposto de fato de norma penal. E aqui não houve nenhum ato pressuposto de fato de norma penal apontado pela fiscalização que, em base à qualificação da multa, a qualificação da multa foi omissão, o volume de omissão continua sendo omissão, por isso divirjo para negar provimento, presidente. Ok, conselheiro André, por favor, seja breve. Obrigada. Não, é só breve, é só para fazer uma observação para a conselheira Lívia, eu conheço, compreendo aí o racional por ela anotado, mas aqui, se eu estivesse realmente vamos dizer ali, a contribuinte optante do lucro real, né, aí você tem a tipificação no 42, 9.430, aí é uma omissão, aí nós vamos ali tratar, então, de outros aspectos, se é significativo, reiterado, né, então, e aí são aspectos aí que também sensibilizam ou não alguns dos conselheiros. Mas no caso concreto aqui, a omissão, e aí isso eu entendi que está consignado no termo, tá? A omissão ela tem como uma consequência esse enquadramento do contribuinte no regime especial, tá? Então, assim, eu tenho um plus aqui, tá? Não é uma mera omissão, é uma omissão, quer dizer, esse ato, a conduta dolosa, a conduta de omitir, ela trouxe ali, ela teve também, né, principalmente, até digo, né, principalmente como consequência, como resultado, a possibilidade de a pessoa jurídica se enquadrar no regime simplificado, tá? Então, esse o elemento que entendi que é o plus da conduta aqui, é o subjetivo, é o dolo aqui que me sensibilizou e me parece que é o que foi tratado pelo termo de verificação também. Ok, doutor Caio, depois doutora Lívia, vamos continuar a votação. Obrigado, doutora Andréa. Bom, como o doutor André trouxe a questão, eu vou só entrar no debate, porque por mais de eu estar participando desde o final de 2018, eu nunca votei esse tema específico aqui. Eu acompanho a doutora Lívia, eu acredito que o quantum da omissão, ele é um fato objetivo, ele não está jurisdicizado em nenhuma norma, e principalmente ele dá margem do quanto então é a omissão grande o bastante. A omissão de 2 vezes, 3, 4, não, então 5, talvez 9 ou 10. Então, nesse sentido, eu acompanho a doutora Lívia. Em relação ao que o doutor André falou, eu até compreendo a construção do auditor, é uma construção correta, mas vamos lá, a gente está falando de uma coisa que, isso na minha opinião, é a definição própria de o que é uma constatação circunstancial. Ele realmente viu, olha, a omissão dele foi X, e esse X foi o que permitiu ele continuar no simples. Perfeito, eu estou observando e constatando isso, é verdadeiro. Só que exatamente, como é uma questão penal, é um apenamento, que a própria lei fala de condutas subjetivas e intenção, que são coisas de elementos de conduta e não elementos de constatação objetiva, automática e prática. O fato uma coisa seria, vou dar um exemplo exagerado, ok?
mas se eu encontro, eu e a Lívia somos sócios dessa microempresa. Eu mando e-mail para a Lívia falando, Lívia, vamos omitir receitas para continuarmos no simples. Perfeito. Se eu acho essa prova da intenção deste resultado, expressando que o alcance desse resultado foi intencional, é uma coisa. Mas simplesmente olhar de trás para frente e falar, olha, por conta dessa omissão ele não extrapolou, se não é provado que entende que se não existe uma prova de intenção, ela é meramente circunstancial. Ok? É como você atirar numa porta e você a munição atravessar a porta e matar alguém. Depois que aconteceu, é muito fácil dizer, a intenção do Caio era balear o indivíduo por trás da porta, mas ninguém vai, se não houver uma o único fato que é objetivo é que eu atirei na porta, entende? É circunstancial o que aconteceu. Eu espero ter sido claro, então nesse sentido eu já deixei claro minha posição. Ok, entendi, doutor Caio. Vamos continuar. A doutora Lívia pediu a palavra, a senhora ainda quer falar? Não, então vamos dar continuidade à votação. Doutora Edeli, como a senhora vota? Já votei a questão várias vezes, acho que Caio está até equivocado, já votou com a gente. Não quando era quando é fundamentado. Depois, na hora ele fala, na hora da votação. Quando se trata de omissão de receita de depósito bancário, o fato de ser significativo, de ser reiterado, para mim, não são circunstâncias que conduzem à qualificação, né? É preciso que a autoridade identifique algum traço que conecte esses depósitos bancários com receita da atividade. Aqui se trata de um comércio de roupas e vestuário, então é difícil você extrair essa informação dos cheques que foram depositados, né? Você teve um trabalho enorme de circularizar essas informações, mas já tivemos casos, por exemplo, em que a fiscalização buscou as compras e mostrou que as compras eram compatíveis com o volume de recursos movimentados em sede de depósito bancário. Então, quando se trata de presunção de omissão de receita de depósito bancário, considerando os recorrentes casos de lavagem de dinheiro, entendo que só é possível qualificar a penalidade quando a fiscalização conecta os depósitos bancários com receita da atividade. Não houve esse esforço argumentativo, nenhuma tentativa probatória nesse sentido pela autoridade lançadora, isso acompanha a divergência. Ok, conselheiro Caio vai falar. Conselheira Viviane, como vota? Eu acompanho a relatora, está bem clara a situação aqui. Acompanho a relatora. Ok, conselheiro Toselli, como vota? Para mim é caso de omissão de receita que levou a não pagamento de tributo. Não tem aquele elemento adicional que configura dolo, não. Eu também acho que entrar no percentual, se ele está no regime do simples ou não, porque de repente esse volume poderia estar no lucro real, ele poderia ter um custo, uma despesa tão alta que a margem dele é muito baixa. Então a gente entra em suposições. Incomoda? Sem dúvida incomoda. Não pagar tributo incomoda, mas não pagar tributo não é crime. E você só consegue qualificar quando é crime. Então eu acho que faltou o elemento adicional. Por exemplo, se ele tivesse colocado uma interposta pessoa para receber isso, aí você já tem esse elemento adicional. Aqui, para mim, sim caso de súmula 25, então eu abro divergência para nem conhecer o recurso especial da Fazenda, presidente. Tá, então, só um minutinho, que aí você já... Só um minutinho, vamos votar admissibilidade, porque aqui eu estava presumindo que já estava votado, então, a questão da admissibilidade a gente faz uma rodada antes, então. Pode falar, Edeli. O que a Amélia está ponderando ali, né? Não é recurso de divergência, é recurso de contrariedade à lei ou evidência de prova. Então, nesses casos, a gente não aplica retroativamente a norma que veda, o regimento que veda o conhecimento de recurso quando o acórdão recorrido aplicou entendimento de súmula. É o recurso do regimento antigo, conselheiro Toselli. Então, nesse caso, a gente não faz essa aplicação. Desculpa a ignorância, eu não entendi. Esse não é um recurso de divergência, esse não é um recurso de divergência, é um recurso de contrariedade. Pois não, doutor Caio. Só pode falar. É muito breve, doutor Toselli, eu só gostaria de dizer que antigamente, realmente, até a Fazenda poderia simplesmente dizer que a decisão não foi unânime e a interpretação viola a lei. Não precisava de paradigma. Isso era a prerrogativa da Fazenda que cai lá em 2009 ainda.
Não sei, ele sabe melhor a data, mas é bastante antigo isso. Entendido. E o meu comentário, desculpa aquela hora, é que aquela coisa, quando ele falou você já votou, eu não sei, porque eu quase entrei em contradição. Não, realmente, eu já votei, mas votei desta forma, então eu não preciso me justificar. Então, exatamente, eu vou com a divergência, e é o caso do súmula 25, pelos motivos até que eu expus da circunstanciedade da construção do auditor. Ok. Doutor Tozelli, como é que o senhor vota, então, já que o senhor vai conhecer do recurso, aí o senhor, qual é o seu voto no mérito? Bom, partindo da premissa que à luz do regimento anterior, eu acompanho a divergência. Ok. Bom, no meu caso, eu vou pela linha da conselheira Edeli, porque realmente tem que fazer essa construção e eu entendo que isso não aconteceu em caso de omissão de receita, o fisco precisa fazer a construção. Então, eu concordo com... Eu vou votar com a divergência da doutora Edeli, ok? Então, foi conhecido por unanimidade, certo? E por maioria, negado provimento, vencida a relatora, o conselheiro André e a conselheira Viviane, certo? E aí, doutora Edeli, a senhora pode fazer o voto vencedor? Ok? Minha linha de votação é bem coerente com a sua. E eu não sei, todos concordam com a linha da doutora Edeli de votação? Ok? Pode ser, doutora? Só confirmando, então, Amélia, André, Viviane, vencidos. Isso, perfeito. Ok? Então vamos parar para o almoço, gente. A gente retorna às 2 horas. Pode parar a gravação, Edeli, por favor.